Graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, minhas queridas, mulheres preciosas, mães abençoadas, intercessoras, lavada, remida e honrada pelo Deus poderoso. Hoje é 27/8/2025. Falo eu aqui, a missionária Alessandra Rocha, pela misericórdia e bondade do Altíssimo, a menorzinha da casa do Senhor. Hoje estarei, em nome de Jesus, abordando aqui um tema. Vou dar um título a este pão: a pedidos, a sexualidade. Tem tempo, tem uma idade para iniciar a sexualidade do cristão ou do ser humano no geral. Vamos à luz da palavra sobre o mesmo tema que mencionei. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e 4 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negociar algo, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissermos e testificamos. Quando Paulo menciona que ninguém engane o seu irmão, é porque no meio de pessoas e jovens, irmão, há troca sim de sexo por alguma coisa. E ele menciona nesse sentido, entendo eu. Mas a idade natural para iniciar a sexualidade, como me foi pedido que abordasse esse tema dentro da luz da palavra. Pesquisando as Bíblias, não há referência sobre o tempo de iniciar, mas há uma referência sobre o preparar para iniciar. Por exemplo, nós, mãe, pai, liderança, preparamos os nossos filhos para educação, para trabalhar, para espiritualidade, para respeitar, para correr atrás dos seus objetivos, para fazer faculdade, etc, etc, etc. E porque quando chega na área sentimental ou sexualmente falando, os pais principalmente não instruem os seus filhos à prática do mesmo. Ainda tem um tabu, irmãos, muito grande sobre as famílias, sobre esse assunto. E não era para ser assim. A pessoa que ontem pediu para que nós falássemos sobre isso, ela tem inúmeros traumas de relacionamento destrutivo, de toques, de vícios como masturbação, porque ela cresceu em uma família que nunca se falou sobre a prática. Uma família evangélica, mas nunca podia falar neste assunto. Quando ela cresce com seus irmãos, que têm acesso à escola, começa a ser falado. Claro que a escola vai falar do jeito deles, né? Muitas das vezes até mostra em prática. E aquilo aguça a curiosidade do jovem. Eu já fui jovem, você já foi jovem. É claro que você fica com a mente evoluída para tentar descobrir, para saber o que é. E fica ali com aquela curiosidade. E tem pessoas que começam a acessar pornografias, começam a acessar os seus próprios corpos, começam a acessar muitas das vezes até animais. Sim, animais. Por quê? Porque não foi falado. Assim como a Bíblia menciona que nós não podemos ter relações antes do casamento, ou andar em fornicação, ou não adulterar, tem que ser tratado dentro de casa.
o assunto sexualidade, a criança está crescendo, a Bíblia diz o quê? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Entre eles inclui a sexualidade, inclui ter respeito, inclui respeitar os idosos, inclui chegar na fila, esperar o seu tempo, inclui ter uma boa educação, ser amável, ser educado, inclui a buscar espiritualidade, a crer num Deus Todo-Poderoso, e inclui também você conhecer e saber o que acontece com o seu corpo ou quando você casar, o que vai acontecer. Mas para isso você tem que fazer o quê? Começar ensinando. Eu não sou expert no assunto. Eu estou falando à luz da palavra, porque eu também cresci em um lar. Um dos meus pais, por ignorância ou vergonha, nunca nos instruiu para a vida adulta, sexualmente falando. Quando minha mãe se reunia com as suas comadres, que ia falar de filhos, de gravidez, de contraceptivo, de camisinha que eu não sabia nem o que era com as minhas 7 irmãs, ela nos tirava do local, nos colocava à parte ou ia para um canto reservado. E nós não podíamos ouvir isso, nós tínhamos o quê? 12, 13 anos. E hoje não é assim. Hoje temos aí as internet, né? Toda criança, adolescente, jovem tem acesso. O medo que faz é acessar o que não deve, conhecer quem não quer e fazer aquilo que muitas das vezes não se quer, mas por curiosidade entra. Então, você que é mãe, você que lida com jovens, você que lida com adolescente, você pede permissão aos pais. É bom também, falo dentro das igrejas, os pais estando presentes. Você vai estar ali mencionando que a criança de 12 anos, ela vai crescer, ela vai ter uma postura, um dia ela vai ter um namorado, vai ter um casamento e vai passando as ordenadas ali para ela, tanto os líderes como o pai, como a mãe em casa. Por quê? A menina que me chamou ontem, ela disse que hoje tem muitos traumas, porque nunca foi falado. A mãe dela hoje, já com 60 e um pouco mais de ano, é uma pessoa frustrada nesse assunto. E essa jovem, ela já passou por abuso, ela já passou por aborto, ela já passou pelas relações entre pessoas do mesmo sexo e não se encontrou. Não sabe se gosta de A ou de B, porque ela disse que a sexualidade dela não foi trabalhada. E ela se vê hoje dentro da igreja, não abordam esse tema, e ela não sabe se volta para o mundo para se relacionar com pessoas do mesmo sexo, ou se arruma um namorado homem para ter relações sexuais, porque ela diz que o corpo dela grita, o corpo dela estoura, porque ela tem que extravasar ali os hormônios, digamos assim. Então, por que não a gente não abordar esse tema? Tantas pessoas hoje chegaram na maturidade, chegaram na terceira idade e não conheceram verdadeiramente, vou falar aqui para adultos, irmãos, à luz da palavra, é um orgasmo com seu esposo. Por quê? Porque lá atrás talvez não foi falado ou explorado. E Deus nos dá menção sobre isso, que o sexo dentro do casamento é bênção, é permitido, é honrado, é abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para essas práticas acontecer, a gente tem que tratar antes, a gente tem que nos conhecer um pouquinho antes, porque não pode ter sexo desordenado à luz da palavra, porque se torna promiscuidade, vício e, exploração, muitas das vezes, ao corpo. É quando os cônjuges, em geral, querem acessar portas que não são viáveis. Então, a gente tem que vigiar nesse assunto, né? Mas, biblicamente falando, não há um tempo utilizado na Bíblia para se iniciar uma vida sexual. Sabemos que uma criança ela não vai ter a sabedoria ou a importância de um ato desse, é claro. Para isso existe o processo da criança, da juventude, da adolescência, para chegar na fase adulta, onde o seu corpo vai sendo preparado, a sua mente vai sendo preparada
e Deus vai preparando aquela pessoa que você almeja, que você quer ou que você sonha para a glória de Deus. Mas na minha concepção, eu acho que com 10, 12 anos, você já pode ir preparando aos poucos, suavemente, o seu filho, o seu neto, para que ele vá vendo e conhecendo, porque muitas das vezes as crianças são abordadas por pessoas má e tem ali os seus corpos explorados, tocados, usados e até mesmo abusados. Aí muitas crianças e jovens são abusados, irmãos, com palavras, com presente, com gestos obscenos e não sabe o que é. Acha que é um elogio, acha que é a bondade da pessoa, acha que a pessoa foi gentil, acha que a pessoa foi um carinho em uma parte do corpo. E ela não se sente que foi abusada, por quê? Porque ela não tem entendimento, muitas das vezes, que aquilo é um abuso, que aquilo é um tentado ao pudor, e vai passando, e lá na frente ela vai sentindo ali o peso daquilo ali. Mas com 12, 13, 14 anos, uma pessoa dessa não está apta para casar. O casamento é algo sério, mas está apto para estudar, está apto para conhecer as coisas da natureza, as coisas do corpo, porque está em desenvolvimento corporal, mental, espiritual e hormonal. E nós, como liderança, temos a incumbência de orar, de mostrar e de explicar aquilo que nos convém com permissão dos pais. Quando cheguei aqui no Ceará, o meu primeiro ministério foi liderar jovens. Comecei com 15 jovens, né? Tinha mais mulher do que homem. E uma certa feita eu abordei esse assunto, porque havia umas meninas abençoadas, nunca tinha namorado, queria namorar, e missionária, nesse tempo não era missionária, era só obreira, pela misericórdia. Como fazer para ter o primeiro namorado, como rola na linguagem deles a primeira vez, o que faz, o que pode, o que não pode. Comuniquei aos pais em questão que eu ia abordar esse assunto. Ah, minha filha, foi uma dor de cabeça. O pastor quase me colocou de banco. Irmã, você não pode fazer isso é uma ruptura na mente desse jovem. Isso aí vai trazer uma consequência negativa, porque você está induzindo eles a namorar, a beijar, a se livrar ou arrumar. Então, eu passei aquilo que Deus permitiu por alto, com a concepção dos pais, mas o meu líder naquele momento, naquele tempo, ele não quis, não deixou passar adiante. Moral da história, muitas delas foram namorar por conta própria, saindo de casa, fugindo para encontrar homens. Por quê? Porque não tiveram ali um bom tratar, né? Os pais não deixaram, muitas das vezes, não teve o apoio, nem o conhecimento de dentro do ministério e vão buscar na rua, irmãos. Quando a gente não auxilia nossos filhos em casa, quando você não ouve, quando você não abraça, não estou acusando, pelo amor de Deus, que eu fui mãe de jovem, de adolescente, eu sei um pouco como é que agia a mente deles. Eles vão buscar conhecimento fora. Eles vão querer acessar curiosidade com um amiguinho que já teve a primeira vez, que já beijou, que abordou, que namorou. Então, a Bíblia nos dá respaldo para isso sim. Converse, fale, explique verdadeiramente. Porque tem velhos hoje, digamos assim, muitas pessoas idosas, que nem conhecem verdadeiramente o que é o ato sexual em si. E muitas crianças e adolescentes já um pouco avançados, erradamente. E para isso a gente tem que vigiar, temos que orar, temos que auxiliar, e principalmente os jovens da igreja. Você percebe que tem programação para senhoras, culto de varões, festejo para mulheres, para criança, mas quando chega nos jovens se pula, não há como enquadrar eles, aí fica difícil. E quando a gente não abraça, quando a gente não discipula, quando a gente não explica, eles vão buscar conhecimento em portas erradas e às vezes volta com consequência. Que nós venhamos em nome de Jesus quebrar de uma vez por toda essa ignorância, esse tabu
jovens amadurecendo, jovem tendo filhos, 11 anos uma criança engravidando, gente, pelo amor de Deus, as mães têm que auxiliar. Às vezes a escola auxilia sim, os pais não gostam. Já ouvi pai falando, meu filho vai para a escola para aprender a ler, não é para aprender como faz filho. Ignorante. Minha filha vai para a igreja para buscar a Cristo, não é para aprender como se livrar de não ter filho, etc, etc. Ignorância, me perdoe, mas é ignorante. A gente tem que auxiliar sim, a gente tem que orar sim, a gente tem que falar sim, a gente tem que mostrar para eles que o mundo não é brinquedo, que as coisas do mundo têm consequência. Uma criança ela não está apta a ter uma primeira relação sexual, o corpo dela não está preparado e muitas ainda engravidam. Então é bom falar, é bom conversar, não é bicho de 7 cabeças nenhuma e nem é ignorância, nem é vergonha você falar. Você tem que abrir os olhos do seu filho, do seu neto, dos seus jovens dentro da igreja para que eles não venham cometer ou fazer aquilo que muitas das vezes as amizades leva e faz. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, hoje eu oro, meu Deus, pedindo ao Senhor que nós venhamos tirar essa ignorância, esse tabu, essa trave dos olhos quando fala de sexualidade, Senhor. É um tema bastante peculiar, mas nem todos falam. Tem encontro de casais para falar muitas das vezes da vida íntima cristã, da vida sexual. Mas não tem encontro para jovens, para tratar o mesmo tema, porque um dia eles vão crescer, vão amadurecer e vão ter as suas vidas sexuais. Então é bom preparar a luz da palavra, é bom preparar com conhecimento, é bom preparar com entendimento para que não aprenda de todo jeito e tenha as suas mentes lavadas pelo erro, pelo engano, pelo pecado. Fiz isso, me prostituí porque minha mãe nunca falou. Fiz isso, mas eu não sabia que era certo ou errado. E é uma palestra, irmão, dá pra gente abordar vários temas usando a palavra, usando louvores. E às vezes a pessoa tenta, os hormônios quer fazer, mas vai pensar, olha, eu não posso fazer isso. Deus não se agrada. Então eu vou estudar mais um pouco, vou pedir a Deus que tire esses pensamentos. E eu vou ouvir o que é que meu pai e minha mãe vai me falar. Porque cada um explica de um jeito, da maneira que sabe tem. Agora diga verdadeiramente. Para a glória de Deus, olha, o seu corpo é assim, vai acontecer isso, vai fazer isso. No tempo certo, é claro, porque há um tempo para todas as coisas, como disse o nosso irmão Rei Salomão. Há um tempo para todas as coisas. Você está crescendo, você está amadurecendo, você vai ficar jovem e futuramente você vai querer ter namorado, o rapaz vai querer ter namorada, você vai querer beijar na boca e faz parte de quem está namorando e futuramente casar em nome de Jesus. E para isso vai tratar, vai abordar a vida íntima e a vida sexual em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos abordar, falar desse tema. Tem muitas coisas para falar e o áudio vai ficar um pouco grande. Mas à luz da palavra tem sim algo que a gente possa explicar. Corporal, mental, hormonal e espiritual também. Que Deus abençoe os aniversariantes do dia de hoje, que Papai do Céu venha nos dar resiliência, saúde, maturidade e sabedoria. Glória a Deus, vida sexual entre casamento é bênção. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É tão sério que quando os soldados, casavam ali naquele tempo de Moisés, não ia nem para a guerra, porque tinha que ficar em casa para saciar suas esposas, porque estava casado e não podia ficar fora da bênção íntima, para a glória de Deus. Vamos nos aleluiar, fica na paz do Senhor Jesus. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta.